Histórias curtas de cães e outras, de Selma Luane. História número 19. A conquista da Bequinha. Após a morte das nossas duas cadelas boxers, num mesmo ano, prometemos a nós mesmos que não iríamos ter mais cães em casa. Essas duas cadelas eram tratadas como membros da família e foram muito amadas. A morte de ambas foi-nos muito dolorosa e traumática. Elas eram irmãs e morreram consequente doenças genéticas, comuns em cães de raça pura, no intervalo de alguns meses uma da outra. Só quem já perdeu animais de estimação sabe da dor que nos atinge nestas circunstâncias. Como associada à Anima, Associação de Proteção dos Animais de Macau, eu ia algumas vezes ao abrigo para animais abandonados que esta associação mantinha e ainda mantém. Eu ia lá para visitar e dar uma assistência, muitas vezes só psicológica, pela presença e atenção. Neste abrigo costumam separar os cães em grupos por afinidade e tamanho, para evitar confrontos que não são e não eram incomuns, e que às vezes resultam em graves consequências. Naquela época, no abrigo antigo e menor, colocavam os grupos de cães encercados, semi-fechados nas laterais e cobertos com telhados para os protegerem de tempestades e invernos rigorosos. Quando o tempo não estava chuvoso, soltavam os grupos de cães separadamente para o pátio do abrigo, para correrem e relaxarem um pouco. Houve uma época, quando eu ia a este abrigo, e coincidia de soltarem um grupo de cães pequenos para médios, uma cadelinha vira-lata, rafeira, com focinho fino e alongado, pelo listrado de preto e caramelo, com uma ampla área branca do pescoço ao peito, um desenho muito especial de linhas pretas na face, olhos grandes e expressivos e muito magrinha, corria na minha direção. Ela então tocava-me, dava-me uma ou outra pata e não mais me largava até ter de voltar para o seu cercado. Numa dessas ocasiões, ela correu para mim, colocou-se em pé nas patas traseiras e literalmente pegou e segurou um dos meus braços com as patas dianteiras entrecruzadas, ao mesmo tempo em que me olhava fixa e insistentemente. Conclusão da história. Após conversar com meu marido sobre aquela situação sensível, resolvemos adotar a cadela, que na época tinha cerca de 1 ano e 3 meses de idade. Ela, afinal, havia me escolhido. Chamava-se Beca, Bequinha para os íntimos, e viveu em nossa casa por mais de 14 anos. Faleceu com 15 anos e 8 meses e deixou outro vazio em nossos corações e vidas. Que saudades da Bequinha!